Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. No vídeo da semana 2 nós vamos falar sobre alguns lugares geométricos. E o que é um lugar geométrico? É uma figura formada por todos os pontos do plano que têm uma determinada propriedade em comum. Por exemplo, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, ou seja, têm a mesma distância de um ponto fixo considerado como centro, que vai ser o ponto O no desenho que você vai ver. Nós temos uma circunferência que foi marcada com essa linha verde e todos os pontos da circunferência têm a mesma distância desse centro O, que está indicado com esse ponto vermelho e a letra O também escrita em vermelho. Qualquer segmento que tem uma de suas extremidades no centro da circunferência e a outra extremidade em um dos pontos da circunferência é denominado raio da circunferência. Você vai ver agora todos esses segmentos, OA, OB, OC, OD, OE, OF e OG sendo traçados. Todos esses segmentos ligam o ponto O, o centro, até a circunferência. Então, todos esses segmentos têm a mesma medida e todos eles são raios dessa circunferência. Diâmetro de uma circunferência é qualquer segmento de reta que passa pelo seu centro e tem suas extremidades na circunferência. Veja, os segmentos BG e CF, eles têm essa característica. As extremidades estão na circunferência e esses dois segmentos, o BG e o CF, passam pelo centro da circunferência. Note que a medida de um diâmetro da circunferência é o dobro da medida de um raio dessa circunferência. Claro, porque o raio liga um ponto da circunferência até o centro. Já o diâmetro é um segmento que liga dois pontos que estão na circunferência, mas passando pelo centro dessa circunferência. Atividade 6. Seguindo a sequência lá da semana 1, por isso já começa na atividade 6. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se o seu raio mede 2,5 metros? Nós sabemos que o diâmetro é o dobro da medida do raio, não é isso? Então fica simples. Eu vou ilustrar isso na figura, mas não precisa não, tá bom? Vamos supor que o raio dessa circunferência que está desenhada aí tem essa medida de 2,5 metros. Nesse caso, o segmento OG e o segmento OB, por exemplo, vão medir 2,5 metros cada um, porque eles são raios dessa circunferência. Então, presta atenção agora, o segmento BG, que é esse segmento todinho aqui, ele vai medir 2,5 metros, certo? 2,5 metros, mais esses outros 2,5 metros aqui. Por que isso vai acontecer? Porque BG é o diâmetro dessa circunferência. Enfim, diâmetro é o dobro do raio da circunferência e o dobro de 2,5 metros é igual a 5 metros. Agora nós vamos falar de outro lugar geométrico, a bissetriz. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Consequentemente, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que tem origem em seu vértice e que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, ângulos de mesma medida. A gente vai entender tudo isso olhando para a figura. Veja só, nessa figura, a semirreta VP, que está traçada em azul, ela é bissetriz do ângulo AVB. Esse ponto P que está marcado nessa semirreta é um ponto qualquer da bissetriz. Ele tem a mesma distância dos lados VA e VB do ângulo. Por isso, esses segmentos PA e PB, que estão indicados pelas setas vermelhas, esses segmentos têm medidas iguais. E como a bissetriz divide o ângulo AVB em dois ângulos de mesma medida, o ângulo BVP e o ângulo AVP, que estão indicados aí por essas setas amarelas, a gente pode dizer que esses dois ângulos também têm a mesma medida. Nós ainda vamos falar sobre um outro lugar geométrico que é a mediatriz. A mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos pontos que são as extremidades desse segmento de reta.
Consequentemente, a mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio desse segmento. Vamos ver direitinho isso ali na figura. Essa reta que foi traçada em verde é a mediatriz do segmento AB. Qualquer ponto da mediatriz, como por exemplo esse ponto P, que está marcado aí de vermelho, vai ter a mesma distância até os pontos A e B. Por isso, os segmentos PA e PB, que estão indicados por essas setas vermelhas, têm a mesma medida. Veja que nós temos ângulos retos em torno do ponto M, o que mostra que a mediatriz é perpendicular ao segmento de reta AB. E o ponto M é o ponto médio, esse ponto que está indicado aí com a seta amarela. Número 7. Desenhe no seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Eu vou fazer as construções no computador, virtualmente, você faz no papel. Se você tiver um compasso, ele vai ser bem útil. Você pega uma régua e traça um segmento de reta de 2 centímetros em seu caderno. Aí você coloca uma ponta do compasso em uma das extremidades desse segmento e a outra ponta na outra extremidade. Aí você gira o compasso e traça a circunferência. Se você não tiver um compasso, você pode pegar um pedaço de linha ou um barbante. Tem um monte de tutorial na internet explicando como você pode traçar uma circunferência com um barbante. Depois dá uma pesquisada. Próximo passo. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida, no caso deve ser a medida do ângulo POQ, seja 120 graus. Veja só, marquei aqui o ponto central O, tranquilo. Agora marquei o ponto P na outra extremidade desse segmento que eu tinha desenhado lá no início. Esse ponto P ele vai ficar na circunferência. Dá uma olhada. Para traçar esse ângulo de 120 graus, eu vou utilizar um transferidor. Veja que, como a gente viu no vídeo da semana 1, eu coloquei a marquinha centralizada do transferidor, olha, veja aqui, bem no ponto O. Esse ponto O, como foi dito na questão, será o vértice do ângulo. E eu posicionei a linha 0 do transferidor bem aqui na direção do ponto P. Eu quero que o ângulo POQ meça 120 graus. Então, o que eu faço? Eu vou lá na linha dos 120 graus e marco ali o ponto Q. O que eu faço agora? Retiro o transferidor e ligo o ponto O, o centro, que vai ser o vértice do ângulo, até o ponto Q. Aí, esse ângulo que eu marquei agora, com um arco aí em tom amarelado, ele vai medir 120 graus, porque a gente construiu dessa forma. Esse é o ângulo POQ. Próximo passo. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Para traçar essa bissetriz, eu vou precisar de novo do transferidor. Eu vou ali na linha dos 60 graus e marco um novo ponto. Eu estou chamando esse ponto de A, mas poderia ser outra letra, tá? Aí o que a gente faz agora? A gente retira o transferidor e liga o ponto O até o ponto A. Esse segmento de reta OA ele representa a bissetriz do ângulo POQ. E esses dois ângulos, AOP e AOQ, vão medir cada um 60 graus. Claro, metade de 120 graus. Agora, próximo passo. Trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio deste segmento. Presta bem atenção porque traçar esse segmento de reta é a coisa mais simples que tem, mas vem algumas explicações. Você faz um traço com uma régua ligando esses dois pontos, tranquilo. A gente sabe que o segmento OA ele é bissetriz do ângulo POQ, não é isso? Então, pela propriedade da bissetriz, qualquer ponto do segmento OA tem a mesma distância dos lados OP e OQ, que são os lados do ângulo. Então, o ponto médio que eu estou marcando agora, bem ali na interseção entre os segmentos OA e PQ, ele é o ponto médio do segmento PQ. Por quê? Ele está na bissetriz, então isso faz com que ele tenha a mesma distância até o ponto P e também tem a mesma distância até o ponto Q. E o ponto médio ele tem a característica de dividir um segmento em duas partes iguais. Portanto, os segmentos de reta PM e MQ, que estão marcados agora, cada um deles com esses dois tracinhos, possuem a mesma medida. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram.
Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!